A paz do Senhor para os irmãos, mais uma vez. Estamos aqui nesta manhã, 19 de julho de 2020, para fazermos um resumo da lição 3, cujo título é o seguinte: diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Essa lição é mais uma daquelas que aparece uma crise e Deus levanta um líder para solucionar a crise. E nessa lição, o líder, que a lição trata aqui, é o Moisés, um dos principais personagens da Bíblia. Mas antes de começar, meus irmãos, vamos fazer uma pequena oração, uma breve oração, porque o nosso tempo não é tão longo. Vamos lá. Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por estar aqui na sua casa, falando da sua palavra, ensinando da sua palavra. Senhor meu Deus, a nossa oração é que aqueles que ouvirem, Senhor meu Deus, esta lição, possa aprender, possa reter contigo, Senhor meu Deus, consigo cada palavra aqui ministrada, cada lição aqui levada ao conhecimento da igreja. Senhor, que tudo quanto for feito aqui seja feito para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. É o que te pedimos nesta manhã, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Como eu estava falando a respeito desta lição, essa lição ela vem falar de diante do caos iminente. Bom, primeiramente eu vou fazer aqui uma colocação, a respeito dessa palavra iminente. Diante do caos iminente, Deus nos concede o escape. Não confundir iminente com eminente. Iminente é aquilo que está próximo, aquilo que está por vir. Eminente é uma pessoa excelente, uma pessoa superior, alto. Isso é eminente, é uma autoridade, a gente chama de eminência, excelência. É bem diferente. Diante do caos iminente, diante do caos que está para acontecer, Deus nos concede o escape. Nessa lição, nós vamos falar essa lição, na verdade, ela tem como foco principal falar de Moisés e daquele livramento dado na travessia do Mar Vermelho. Mas Moisés, é interessante que nós falemos sobre ele, porque tal como na lição passada falamos de José e na outra falamos de um outro personagem também importante, mas Moisés, é interessante que Moisés, ele é um personagem bíblico que ele não é questionado por nenhum segmento religioso. Moisés é aceito pelos islâmicos, ele é aceito pelo catolicismo, é aceito pelos evangélicos e outros segmentos religiosos que existem na face da terra. Ele é aceito. Moisés é digamos assim, uma unanimidade. Todo mundo aceita Moisés como um grande líder, como um grande homem de Deus. E você pode observar que a própria Bíblia, ela cita o nome de Moisés cerca de 850 vezes. No Antigo Testamento, 769, 770, mais 80 no Novo Testamento, para ver a importância desse homem, junto à palavra de Deus. E interessante aqui, que quando Estevão começa a fazer aquela colocação sobre Moisés lá em Atos, antes dele ser apedrejado, ele deixou um bom espaço no capítulo 7 de Atos para falar sobre Moisés. E a Bíblia diz que Moisés foi criado em toda a ciência, foi instruído em toda a ciência do Egito. Ou seja, o homem conhecia de astronomia, conhecia de matemática, conhecia certamente de anatomia, ele conhecia de liderança, de táticas de guerra, era um homem super preparado. E teve toda essa preparação, todos aqueles 40 anos que ele esteve no Egito, praticamente foi jogado fora.
Nós diríamos que foi jogado fora porque ele passou mais 40 anos pastoreando os rebanhos de Jetro no deserto de Midian. Mas, na verdade, não foi jogado fora todo aquele conhecimento. Deus pegou aquele conhecimento, tudo aquilo que Moisés tinha, e usou. Ele também era muito, era um expert em escritura, em escrita. Tanto é que Deus usou ele para escrever o Torá, a lei Torá, o Pentateuco. Então, tudo aquilo que Moisés foi, todas aquelas qualidades, todas aqueles adjetivos, aqueles predicados que Moisés tinha, foram aproveitados. E nisso aqui eu queria fazer uma colocação, porque tem uma teologia antibíblica, anti-estudo, anti-conhecimento, que diz que Deus não chama os capacitados. Eles usam a seguinte terminologia, que eu reputo como antibíblica: Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados. Não é bem assim. Não se pode fazer disso uma verdade absoluta, porque não é assim que funciona. Moisés era um homem super capacitado e foi chamado por Deus. É óbvio que Deus aprimorou muitas coisas. Paulo não tem defeito em termos de cultura para falarmos de Paulo. Paulo era um homem super capacitado e foi chamado por Deus. Daniel, outro homem super capacitado e foi chamado por Deus. Isaías, outro homem super capacitado e foi chamado por Deus. Então, essa teologia ignorante de dizer que Deus não chama os capacitados, ela vai chocar-se com vários textos bíblicos que diz que Deus não faz acepção de pessoas. Seria nós contestarmos esse texto bíblico que diz que Deus não faz acepção de pessoas. É óbvio que ele utiliza, ele aprimora, ele utiliza os conhecimentos que aqueles que ele chama têm e aprimora aqueles conhecimentos. Dá coisas que ele ainda não tem, mas não significa dizer que ele vai desprezar o que ele já teve. Tanto é que era Paulo que entrava nas sinagogas. Pedro raramente fazia isso, ou não fazia. Mas então, aqui nesse parêntese, eu quero fazer essa contestação de que muitos pregadores, esses animadores, né, de auditório, começam querendo fazer uma média com a plateia, com a igreja, eles se dão o luxo de dizer que Deus não chama os capacitados. Não, isso é mentira, é uma mentira antibíblica, e nós estamos aqui para desmascarar. Vamos lá. Então, a respeito ainda de Moisés, a Bíblia diz que ele foi criado em toda a ciência do Egito, e o interessante é que em Atos, ainda Estevão falando a respeito de Moisés, naquele discurso dele, que precedeu o apedrejamento, em Atos 7:37, diz o seguinte: este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel que o Senhor Deus vos levantaria diante de vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele, Moisés. Ele diz: a esse vocês devem ouvir, a esse ouvirei. Olha, Moisés está se referindo a Jesus, é óbvio, né? O profeta que Moisés está se referindo ali é Jesus, que nós sabemos, como eu já expliquei em lições anteriores, que Jesus exerceu o ministério profético na primeira vinda. Hoje ele exerce o ministério sacerdotal junto ao Pai, ele intercede por nós e exercerá o ministério de rei no milênio, no reinado do milênio. Mas Moisés, quando fala que Deus levantará um profeta igual a ele, semelhante a ele, mais à frente ele vai dizer que esse profeta era poderoso em palavras e obras. E isso vai se cumprir quando nós checamos o texto de Lucas 24:19, nós vamos ver quando aqueles discípulos de Emaús vêm conversando com Jesus, eles
questionam, eles perguntam a Jesus se Jesus não sabia dos últimos acontecimentos em Jerusalém, de um certo nazareno que morreu. Aí Jesus pergunta para ele, quais acontecimentos? Aí ele começa a falar a respeito de Jesus e usa, referindo-se a Jesus, que era profeta poderoso em palavras e obra, ou seja, aquilo que Moisés falou que aconteceria, lá em tempos atrás, que foi confirmado por Estevão, acaba de ser reconfirmado em Lucas 24, 19, ou seja, confirmado em Lucas 24, 19 e reconfirmado por Estevão naquele discurso pré-apedrejamento. Mas, agora, esse mesmo Moisés, ele, apesar de esses predicados que ele tinha, que ele possuía, né? Em Êxodo 3:11, ele faz quando Deus chama ele, naquele episódio da sarça ardente, ele chega para Deus e pergunta, quem sou eu? Veja bem, um dos homens mais importantes da Bíblia, talvez o segundo depois de Jesus, ele chega para Deus e pergunta, quem sou eu que possa tirar o povo, meu povo do Egito? E aí você começa a perguntar, mas Moisés falou isso, ele começa a resistir ao chamado de Deus. Por quê? Ele começa a dizer, o faraó não vai acreditar em mim, e o que eu vou falar para ele? E eu sou pesado de boca, e Deus fala para ele, quem foi que... Foi eu que fiz a boca, eu que criei a boca do homem, então eu posso tudo. Então, se ele mandar perguntar quem sou eu, quem te mandou, diz que eu sou, te mandou. Eu sou aí a Yahvé, ou Yahvé ou Yahvé, é o que forma aquele tetragrama hebraico. Yahvé é o que sou, é o que existe, é o que será, que sempre foi. Esse é o que sou, que está falando com Moisés. Mas é interessante que Deus, quando chama Moisés, ele pergunta, Senhor, quem sou eu? Está lá em Êxodo 3:11. Por que Moisés falou isso? Na verdade, existia ali, naquela pergunta de Moisés a Deus, ela tinha toda uma lógica, né? Porque, na verdade, o que aconteceu? Moisés era hebreu, depois se transformou em egípcio. Ele era escravo, era nascido de escravo hebreu, se transforma em príncipe do Egito. Então ele não sabia se ele era, quando ele pergunta quem sou eu, na verdade ele está se referindo a uma crise de identidade que tinha com ele. Por quê? Ele, antes de nascer, já era rejeitado, porque ele já seria nascido de escravo, de filhos de escravos, hebreus, então ele já estava com a predisposição para ser rejeitado, ser filho de escravo. E quando Faraó começa a perceber que o povo judeu, os hebreus, estavam se multiplicando, Faraó edita lá um decreto para matar todas as crianças até 2 anos, jogar no rio. E a mãe dele tem aquela ideia de colocar ele num cesto de junco, por isso o nome Moisés ou Moachá significa nascido das águas. Ela tem aquela ideia, mas na verdade ele tinha essa crise de identidade, porque, pensa bem, ele fica 40 anos no Egito, sai como fugitivo pelo deserto, vai parar em Midian. Ele, na verdade, ele virou um fugitivo, fugiu de Faraó, e agora Deus fala com ele para ele libertar. Deus quer transformar ele de fugitivo em Faraó. Então essa crise de identidade dele. Mas por que vem essas crises de identidade? Todos nós temos essa crise de identidade. Às vezes nós
nós subestimamos a nós mesmos, como foi o caso de Moisés. Por quê? Por causa de nossos rótulos. Tem rótulos que acompanham a gente desde o tempo que nós não éramos crentes. Tem histórico que acompanha a gente que faz nós sentirmos impotentes diante do chamado de Deus. Esses rótulos, esse histórico, às vezes atrapalha. Os nossos fracassos, lá atrás, pode ser uma óbice para a pretensão que Deus tem para nós. Às vezes Deus tem planos para nós que estão além daquilo que nós supomos que podemos fazer, que podemos executar. Nós mesmos, às vezes, limitamos a nossa capacidade de ação, a nossa capacidade de fazer, a nossa capacidade até de ser, a nossa capacidade de estar. Nós limitamos, porque nós trazemos conosco rótulos, trazemos conosco históricos, trazemos conosco limitações, trazemos conosco marcas de fracasso. Mas interessante que quando Deus nos chama, é como se Ele estabelecesse uma nova regra. Aquilo que você está dizendo de você mesmo, não é o que importa para mim. O que importa para mim é o que eu vou fazer de você. Por isso que tem muita gente que vive vamos dizer assim, na síndrome da mediocridade. Por quê? Ele está simplesmente ligado a fracassos passados, a limitações, a históricos, a rótulos, e ele acaba limitando uma possível ação de Deus na vida dele. Agora eu queria falar com vocês um pouquinho, já que o tempo é curto, falar sobre essa verdade aplicada. Aliás, o texto áureo. Eu queria falar sobre o texto áureo porque ele é interessante. O texto áureo diz o seguinte, não está inserido aí no Êxodo 14, ele está lá em Êxodo 7:2, que diz assim: tu falarás tudo que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe os filhos de Israel, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Preste atenção. Tu falarás tudo que eu te mandar. Arão vai ser só um elemento a mais. E Arão falará, depois que eu falar contigo, você repassa para Arão. Aqui tem um princípio interessante, porque o que nós estamos vendo no mundo de hoje, no mundo evangélico, no mundo mais precisamente nesse segmento pentecostal, que tem muitos profetas aí que não estão falando aquilo que Deus manda, mas é dever de cada servo de Deus não silenciar-se diante daquilo que Deus manda falar. Mas o problema é que as pessoas gostam, os profetas, os pregadores, gostam de falar coisas que massageiam o ego, até de pecador. Ele não quer confrontar o pecado, ele quer falar alguma coisa que deixe todo mundo tranquilo. A pior palavra é aquela que não te contesta, que não bate de frente com aquilo que você está... Se você chegar na igreja, essa palavra de hoje bateu de frente comigo, significa que teve um pregador, teve um profeta ali que falou a verdade, independentemente de que se foi ruim para você, mas falou o que Deus mandou ele falar. O que está escrito lá em Timóteo? Pregue a palavra, enche a tempo e fora de tempo. Redargai, repreenda,
exorte com toda longanimidade e doutrina. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Ele manda pregar a palavra e solicite para que ela seja para retarguir, que seja para repreender, que seja para exortar, mas que seja também com paciência e dentro da doutrina. Então não tem por que fugir. Não tem por que fugir. Em João 12, 49 diz o seguinte: porque eu não falo de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu o mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. João 12, 49. Porque na verdade Jesus está falando isso, é o seguinte: se o Pai mandou eu falar, eu falo. E você também, profeta, você pregador, tu tem que falar o que Deus mandou você falar. Aí João Batista foi falar muito, ele acabou sendo decapitado. Mas a Bíblia, quando se refere a João Batista, João Batista, se referindo a Jesus, diz que Jesus viria um mais poderoso do que ele. A pergunta que não quer calar é o seguinte: qual era o poder que João Batista tinha? Exatamente o poder de falar a verdade. Ele, todas as vezes que mencionamos esse poder que João Batista tinha, era o poder de falar a verdade. Então esse texto áureo aqui é interessante, que ele fala assim: tu falarás tudo o que eu te mandar. Não falarás aquilo que você acha que deve falar, que alguém te falou que você deve falar, mas sim o que Deus mandar você falar. É óbvio que tem muitas igrejas que tem pastores até que desligam o microfone quando o pregador está falando uma verdade dura. Mas a gente não vai tirar a razão daquele que está falando o que Deus manda falar. Interessante também é o seguinte, eu sei que o meu tempo já está acabando, aqui no capítulo 1.1 diz que Deus sempre levanta alguém para nos socorrer. Quando Israel estava passando aquele sufoco, ele levantou Gideão, lá com os medianitas, né? Quando teve fome naquela área, ele levantou José, e outros mais. Josué, quando precisou conduzir o povo dele, reconduzir, melhor dizendo, depois daqueles 40 anos, que dizimou todos aqueles que não falaram bem da terra que Deus deu para eles espiar. Deus coloca um no lugar de Moisés, coloca Josué. Então Deus sempre vai levantar alguém para nos socorrer. E o ápice desse levantamento de pessoas que nos socorrem, o ápice disso tudo é em Jesus. Jesus foi vamos dizer assim, aquele que consumou toda a obra de socorro aos homens. Jesus consumou isso. Quando a humanidade mais precisou, quando a humanidade não tinha nenhuma perspectiva, nenhuma expectativa, melhor dizendo, de salvação, Deus dá o seu Filho para nos socorrer. E a Bíblia diz que Deus é socorro bem presente na angústia. Então, esse é um fato, que Deus sempre cumpre seus propósitos e sempre traz alguém, levanta alguém, para que venha nos socorrer, independente do que Satanás possa fazer para impedir. Satanás tem poder? Sim, tem, mas ele não tem todo o poder. Ainda que ele faça alguma coisa para impedir, ele não vai, porque os propósitos de Deus sempre são cumpridos, né? E um outro item que ainda está no capítulo 1, né, que tem no capítulo 1.2, que diz sobre chega de sofrimento, tem vamos dizer, essa epígrafe, né? Durante a escravidão, o povo hebreu perdeu sua liberdade de adoração ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Há que se considerar que no Egito havia uma adoração politeísta.
Essa palavra politeísta é uma palavra composta de duas partes, né? Poli, que quer dizer vários, teísta, vários deuses, né? Teo, Deus, né? Politeísta, vários deuses. No Egito tinha Deus para tudo. Enquanto aqui, referindo-se ao Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Yahvé, está se referindo um único Deus, ao Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Não eram três deuses, um Deus para Abraão, um Deus para Isaac, um Deus para... Um único Deus para eles três. Enquanto Deus fala a respeito desse Yahvé, que é o Deus desses três patriarcas, a adoração egípcia, ela era uma adoração politeísta, ou seja, ela tinha adoração por vários deuses. Mas quando Deus, interessante, eu não vou falar das 10, porque não tem tempo, o tempo tem 4 minutos para falar sobre isso. Quando vamos falar das pragas, 10 pragas do Egito, essas pragas, interessante que Deus mandou essas pragas para humilhar aqueles deuses com letra minúscula do Egito. A primeira praga, que foi a praga que Arão botou o cajado no Nilo, e as águas do Nilo ficaram como sangue, né? Cor de sangue, ficaram como sangue, tornaram-se sangue. Ali o Nilo tinha o deus Rapi, ou Rapi, né? Que era o deus do Nilo. O Nilo era considerado a vida do Egito. Então, você vê que tinha um deus para o rio Nilo, que era o deus Rapi, e Deus, aquele deus para os egípcios era um deus super importante, porque ele protegia as águas do Nilo. Aí Deus vai e fere as águas do Nilo para provar que aquele Deus, apesar de muito importante para o Egito, ele estava muito aquém de Yahvé, o Todo-Poderoso, o El Shaddai. O segundo, na praga das rãs, né, que nós sabemos, existia uma deusa chamada Hecate, né, que era deusa com corpo de mulher e cabeça de rã. Era chamada deusa da fertilidade. E Deus faz aquela praga das rãs, as rãs invadem o palácio, e Faraó fica constrangido, ele não sabe se acaba com a rã, porque era a deusa da fertilidade, ou se mantém as rãs que já morriam nos quartos palacianos, nos fornos palacianos. Então Faraó não sabia o que fazer. Então ele pede a Moisés que ore a Deus para que dê um jeito. Moisés fala, tudo bem, eu vou orar a Deus. Quando é que você quer que eu tire as rãs daí? Olha só, o negócio está atrapalhando. Aí sabe o que Faraó fala para Moisés? Amanhã. Mas sabe por quê que ele hesitou? Porque se tratava de uma deusa, Hecate, a deusa da fertilidade. Então Deus humilhou aquele Deus do Nilo, humilhou a deusa da fertilidade. Depois ele vem humilhar, eu não vou falar de todos, vou falar apenas de 5 dos deuses que Deus humilhou com as 10 pragas, só para que vocês tenham uma ideia. Depois vem aquela praga do piolho. Arão bota o cajado dele na terra, a terra suspende aquele pó, aquilo vira piolhos. Os egípcios rapavam as cabeças por causa da sujeira, dos piolhos. Então, eles chamavam o povo, os hebreus, de piolentos. Agora você vê, eles tinham tanto nojo do piolho. Aí Deus vai, manda uma praga para humilhar o deus Gebe, que era o deus da terra. Ou seja, naquilo que os egípcios consideravam ser um Deus importante, o Deus da terra, Deus o Todo-Poderoso, Yahvé, o El Shaddai, manda uma praga para confrontar, para humilhar aquele Deus da terra, o Deus Gebe. Depois tem um outro Deus, né, o Deus Hathor, que é o Deus que chama o Deus do amor, Deus da proteção dos animais. Quando Deus manda essa praga que começa a matar os animais, na verdade ele está falando, olha só, não adianta esse Deus que você tem de proteção dos animais, porque o meu Deus, o Deus de Jacó, de Abraão, Isaac e Jacó,
é muito mais poderoso do que ele. E começam a morrer os animais, e começa a dar prejuízo ao povo do Egito. E por fim, vem a praga que tinha a proteção do deus da morte, né, chamado Khepri. Ele manda as moscas, que tem uma simbologia com os mortos. Animais mortos eram infestados de moscas. E assim Deus fez com que aquele homem, Moisés, confrontasse todo o poder de Faraó. Aquele homem que tinha um histórico de rejeição. Porque, na verdade, quando eu falava da crise de identidade dele, Moisés ficou tão apavorado que quando ele livrou um hebreu das mãos de um egípcio e matou. Depois tinha 2 hebreus brigando, ele foi se envolver naquela briga e eles falaram assim, vai fazer conosco o que fez com o egípcio? Ou seja, ele não conseguiu agradar nem egípcio nem hebreu. Então, por isso, essa crise de identidade. Mas esse mesmo homem é um tipo de Cristo, né? Libertador, como Jesus foi libertador. E esse mesmo homem foi, ao que tudo indica, um dos homens mais importantes da Bíblia, que escreveu grande parte da Bíblia, quase que o Pentateuco, né? O Pentateuco foi escrito por ele, até tem Salmo escrito por ele. E é esse Moisés que Deus usa para que no momento de crise ele faça, usado por Deus, o povo sair da crise e entrar no seio da promessa. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.